Com Mônica Bergamo, para quem acordou agora, notícia da madrugada, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou que não irá a um debate que estava marcado para as 10h30 da manhã agora na Rede TV, né, junto com a Folha, com o UOL, porque tem compromissos com o governador, enfim, tem que cuidar da cidade, que continua caótica. E o nosso assunto é esse, a fuga de candidatos dos debates eleitorais. Diga lá, Mônica, bom dia para você. Pois é isso, Megali, bom dia a todos. Pois é, o segundo turno rolando a pleno vapor, começa os desaparecimentos súbitos, né, de quem está à frente das pesquisas. Megali é um clássico, na verdade, né, depois do prefeito Fuad Noman, dar o cano, né, no debate da Band em Belo Horizonte, a gente agora vê, lamentavelmente, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fugir do debate da Folha do UOL, que aconteceria logo mais aqui em São Paulo. Quer dizer, a desculpa dada foi essa que você falou, né, de que o governador Tarcísio de Freitas convocou uma reunião de emergência para tratar da crise climática em São Paulo, crise essa que vai ter quase uma semana, coincidentemente, incrivelmente, bem no horário do debate, né, e que não podendo dar o cano, portanto, no governador, o prefeito vai dar o cano no debate. Mas a verdade é que quem está na dianteira, né, em segundo turno, tenta sempre administrar essa vantagem, se expondo pouco a riscos. E o debate, né, como mostrou o debate da Band aqui no começo da semana, realizado entre o Guilherme Boulos e o prefeito, né? O debate é sempre um risco, né, Megali? Porque precisa responder perguntas, precisa enfrentar o adversário, precisa ter explicação para um monte de coisas, para coisas inesperadas. No caso de São Paulo, né, precisa explicar se tinha ou não árvore sem poda que caiu nos fios elétricos, para resultar no apagão, para a responsabilidade, qual é a responsabilidade da prefeitura, né? Então, eu falei agora cedo com aliados do prefeito que foram um pouco mais sinceros, né? E disseram que é isso mesmo, que ele fez um certo, que diante do risco de um debate, o melhor mesmo é se ausentar, né? Que essas críticas e pancadas que os candidatos recebem quando se ausentam, né? De ser chamado de fujão pelo adversário, de ser criticado pelos jornalistas, pelos organizadores, causam um dano menor do que ir a um debate e dar respostas que podem se voltar contra o próprio candidato, podem ser vistas como pouco convincentes diante de questionamentos mais duros, né? Então, do lado do adversário, no caso aqui em São Paulo, o Megali, é uma aflição grande, né? Em primeiro lugar, para não perder a eleição, o Boulos está em desvantagem, né? E em segundo lugar, para se perder, não perder feio, perder bonito, vamos dizer assim, perder chegando ali num patamar maior de votos, né? No PT, você sabe como é que é o PT, já começa a apontar o dedo para o Boulos, né, para tentar responsabilizá-lo por uma eventual derrota, mas o fato é que o partido, nas eleições anteriores, tinha tido o pior desempenho da sua história aqui em São Paulo, né? O Gilmar Tatos teve 8,6% dos votos, o Boulos, nesse ponto de vista, né, conseguiu 30%, então já está bem melhor do que o PT sozinho estava há 4 anos, né? O resultado desse pleito nesse ano, né, Megali, não foi bom para o PT, né? Tem gente alardeando aí, ficou alardeando depois que o resultado veio a público, o copo meio cheio, ou seja, o PT em 2020 conquistou 180 prefeituras em primeiro turno, e agora conquistou 248, mas se a gente for considerar que o partido está na presidência da República, né, era para o desempenho ter sido muito melhor. Né, mesmo porque a economia está crescendo, a renda está crescendo, o desemprego é o menor da série histórica, então, desse ponto de vista, era para o desempenho ter sido muito melhor. Alguns dedos já estão sendo apontados para o bolo, mas há quem faça um diagnóstico mais sólido, né, Gali? Por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele me disse que, para além da economia, né, o fato é que a esquerda está devendo um sonho, um projeto de horizonte utópico no mundo e também no Brasil. Né? Ele aponta que a direita clássica, a direita liberal, também está em crise, né, que esses modelos que ancoraram as expectativas no passado, do lado da esquerda, a Rússia comunista, a social-democracia, o desenvolvimentismo, do lado da direita, o liberalismo, né, o consenso de Washington, tudo isso ruiu, não responde mais, não são mais sonhos e referências a serem perseguidas e que, portanto,
diante de uma falta de utopia, a gente tem a distopia, explicações dele, né? Palavras dele, quando falta esse sonho, os clowns, os palhaços ocupam o picadeiro. É uma explicação, é uma tentativa de reflexão, mas fato é que as eleições vão deixar aí como legado para a esquerda uma necessidade de maior reflexão, né, o Megali, se com a presidência da República na mão, com a economia crescendo, com o desemprego baixando, com a renda aumentando, o resultado é ruim, você imagina na eventualidade de não estar mais no governo, né? Aí alguém poderá dizer, não, mas veja, em 2020 o PT também não ganhou em nenhuma capital e foi lá e elegeu o presidente 2 anos depois. Só que são circunstâncias totalmente diferentes, né, Mônica? A gente vinha de uma pandemia, de uma atuação desastrosa do então presidente durante a pandemia, cloroquina, discurso antivacina. Não fosse a atuação de Bolsonaro deplorável durante a pandemia, eu tenho muitas dúvidas se ele não teria sido reeleito. Tenho mesmo. Afinal, ele perdeu por muito pouco. E, e hoje a esquerda também escalou candidatos com alta rejeição para capitais importantes, né, Mônica? O Boulos tem uma grande rejeição, a maior de todas. Só perdia para o Pablo Marçal, em São Paulo. Mas, Em Porto tirando Alegre, Lula, que talvez pudesse ter um bom desempenho na capital, se pudesse ser candidato a quem prefeito, seria, né? quem seria? E ele teve um desempenho muito melhor do que o PT em 2020, muito melhor, 3 vezes melhor, né? Está tendo até agora. Não É, sabemos, a eleição ainda não terminou, né, Megali? A gente tem não. várias tempestades aí pelo caminho e vamos ver. Hoje tem Datafolha, então a gente vai ver se diminuiu a diferença entre os dois candidatos, né? Mas o fato é que o desempenho fez a presidência da República, e nessas circunstâncias, o país não está em recessão, né? O país não está, a economia não está desacelerando. Há problemas estruturais na economia brasileira, que se refletem em juros futuros, se refletem em vários desafios. Mas do ponto de vista da população, você não tem um desemprego galopante, como você teve, por exemplo, no governo do Henrique, que isso influiu muito naquelas eleições. Você tem, é isso que eu repito, né? A economia está crescendo, vem crescendo há diversos anos, aliás, 3%, né? Nos anos recentes, é um desempenho que não é o melhor que a gente poderia ter, não são os 8, 10% da década passada, mas está crescendo. Desemprego, repito, é o menor da série histórica, renda subindo. Então, o desempenho deveria ter sido um pouco melhor, né? 280 prefeituras para o partido do presidente da República é pouco, né? É pouco. Pode ser É, muito em relação a 2020, mas é pouco, né? Quem é eu, realista admite que é eu pouco. concordo inteiramente. Aliás, estou conversando, enquanto estou conversando contigo, estou conversando aqui no celular com o Eneg. O Eneg defende que não há nada para se preocupar especificamente com esse recorte, só com esse. Que o PT nunca foi um grande partido em eleições municipais. Em 2004 elegeu 8% dos prefeitos e aí 2 anos depois reelegeu Lula. Em 2000 elegeu 4% dos prefeitos, em 2002 elegeu Lula. É verdade. E aí tem partidos que são gigantes nas eleições municipais, como o PMDB, ou MDB, que jamais conseguirão eleger um presidente. Elegem vices, né? Chegam à presidência por Mas meio a dos gente, vices. sim, mas a gente está falando de um outro momento, né? A gente pode ter várias estatísticas para um lado e para o outro lado. O que a gente está falando aqui, e isso foi objeto da minha conversa com a Haddad, você vê que essa conversa com a Haddad rendeu, né, Megali? Tá rendendo, né? Rendeu para a economia e agora para a política, né? Ele estava lembrando que ele, em 2016, deu uma entrevista e falou: olha, a gente corre o risco de ter segundo turno entre a direita e a extrema-direita. E eu agora perguntei para ele, eu falei: isso não aconteceu. Ele falou: não aconteceu, mas por muito pouco, né? Por muito pouco. O Lula empatou com o Bolsonaro nas circunstâncias em que você está colocando aí, né, numa ampla aliança feita pelo Lula e ele quase perde, né? É um resultado muito diferente de resultado de outras eleições em que o Lula chegou a 60% do eleitorado, porque chegava a 55%, né, mesmo em momentos de maior dificuldade. Então, agora foi uma circunstância muito diferente. Então, não é só sobre se vai ganhar ou não as eleições em 2026, e obviamente que o Lula tem chance, né? Enfim, até pergunto isso para a verdade, vai ser essa renovação, essa oxigenação vai ser em torno do Lula, ele fala, dadas as circunstâncias políticas,
sim, né? É ele a pessoa, assim como se o Bolsonaro se tornar elegível de novo, vai ser ele a liderança da direita. Mas a gente tem um contexto aí mudando, né? A gente tem o fim do PSDB, a gente tem um encolhimento do PDT muito grande, né? E a gente tem um crescimento de um centrão que ele pondera isso. Será que é o mesmo centrão de antigamente? Que centrão é esse? Aliás, tem uma parte divertida na entrevista, o Megali, que ele estava falando, não, o PSD, o que é o PSD? O PSD pode ser de direita em São Paulo, mas é aliado do PT na Bahia. E aí, sabe o que eu perguntei para ele, o Megali? Hum. Mas o PT da Bahia é de esquerda? Essa é a grande Ah, confusão, né? O Brasil não é para amadores. Agora, Malafaia, Haddad, a Mônica tá numa fase, faz, meu hein, amigo. Mônica? Mônica, boa quinta-feira para você, até amanhã. Beijo, até amanhã. Beijo.